galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como de costume, tem muita coisa pra gente falar, porque é Brasil e calmaria e Brasil não combinam numa mesma frase. O companheiro Dias Toffoli, se o que a imprensa está falando é verdade, pode colocar a República abaixo. Isso daí dentro do caso do Banco Master. Diversas pessoas, editoriais, pedindo que, pelo amor de Deus, Toffoli se declare impedido. Abandone esse processo como todo, que está criando inúmera deslegitimação para o Supremo. E quando o Supremo fica em xeque, os inimigos da democracia fazem a festa, como diz a Miriam Leitão. Vamos falar muito sobre o Banco Master, sobre suas confusões, os ataques entre as instituições. Agora o Toffoli tá brigando com a Polícia Federal também. Tá maravilhoso de ver, né? O Paquito realmente tá nos proporcionando aí desventuras em série, mas vamos começar a falar de direita e vamos começar do fim pro começo. Tem brincadeira mesmo. Para entender algumas coisas que também rolaram no dia de ontem, e temos um número, não sei se vou colocar no vídeo ou não, mas vocês vão entender de forma bem clara. Temos uma batalha para vencer antes das eleições. Uma batalha que envolve as eleições. E essa batalha tem 76 dias. Precisamos sobreviver por 76 dias. E vocês vão entender porque eu estou pontuando isso, porque isso é relevante. E vamos começar, que tem muita coisa, e já já vocês vão entender porque eu estou citando esse número. E aí eu vou falar de algumas coisas que rolaram no dia de ontem. Mas como eu disse, eu quero ir do fim para o começo. Antes de chegar no vídeo que circulou bastante ao longo do dia de ontem, vídeo gravado pelo Flávio Bolsonaro, quero mostrar algumas coisinhas que aconteceram, né? E vem acontecendo ao redor da política brasileira. Pois bem, tratando do fim para o começo, na madrugada de hoje, 3 horas da manhã, os nossos queridos golpistas do Estadão publicaram o seu tradicional editorial. Na verdade, são 3 por dia. O de domingo tem um gostinho a mais, né? Que é sempre a narrativa principal. O Brasil não é refém de Lula e Bolsonaro. E, obviamente, né? Acho que vocês já perceberam isso há muito tempo. O Estadão milita ao lado da Faria Lima por um candidato de centro ou uma centro-direita democrática. O bolsonarismo não, que é muito radical. Aí é textão pra lá, textão pra cá. O ponto central do editorial, para mim, foram 2, 3 parágrafos, que foi o que eu separei. E o Estadão já começa mandando assim, ó. Sem mais nem menos. Tarcísio ainda é o nome mais capaz de ameaçar a tentativa de reeleição de Lula. No primeiro turno, contudo, o governador paulista permanece travado. Ele é muito bom, mas ele só é bom no segundo turno. No primeiro ele não tem muita atração. Os cenários testados pela Quest, Lula lidera com percentuais que variam de 40% a 35%, enquanto Tarcísio aparece em patamares mais baixos, 27% na melhor das hipóteses, atrás de Flávio Bolsonaro, 32%. E é aí que se impõe o lamento da direita democrática. A direita democrática está triste. Uma candidatura com maior potencial eleitoral e perfil mais institucional segue desperdiçada. Refém de um campo político sequestrado pelo bolsonarismo na fase pré-eleitoral. O custo dessa captura é elevado, não apenas para a direita, mas para a qualidade do debate público. Aí eu pergunto para vocês, algum de vocês foi sequestrado por Bolsonaro? Ele raptou algum filho de vocês? Ele, não sei, sequestrou seus bens? Está lhe ameaçando, não sei, com alguma arma? Porque quando você quer falar um país de milhões de habitantes, vamos botar aí, né, os 60 milhões na direita, que foi o que votou. Desses 60 milhões, 80% apoiando o bolsonarismo. É tipo assim, me expliquem como é possível a direita ter sido sequestrada por Bolsonaro, que está preso de maneira ilegal, inconstitucional e injusta. Como? Como esse cara preso conseguiu sequestrar o Brasil? A troco do quê? Você vê que assim, os termos utilizados, eles não param em pé. E você vê aquela insistência, né? Não, a candidatura com maior potencial eleitoral. Por que tem um maior potencial eleitoral? Se não passa nem do primeiro turno. Ah, não, porque o quê? Porque o quê? E depois ainda é um perfil mais institucional. O que é um perfil institucional? É que se dá bem com Alexandre de Moraes e com o Supremo? Realmente isso aí acontece. Mas eu acho que a grande parte da direita não quer esse perfil institucional. E aí que se esbarra no problema. E aí depois o Estadão vai para os finalmente, lá na conclusão final.
Não está escrito nas estrelas que o Brasil está condenado a um duelo empobrecido e reciclado entre lulismo e bolsonarismo. O país não é prisioneiro desse cenário. A democracia brasileira é mais ampla do que essa dicotomia estéril. Há espaço e necessidade para lideranças que saibam disputar o poder sem sequestrar campos inteiros do espectro político, que ofereçam projetos em vez de heranças e que compreendam que vencer eleições é apenas o começo. Superar esses limites é uma urgência nacional. Toda a imprensa marcha numa mesma direção, que é para destruir o bolsonarismo. É só isso. Eu não tenho preocupação com o PT. É destruir o bolsonarismo. E eles não conseguem. Aí eles ficam aí revoltados, né, com a vida. Não é apenas o consórcio que torce para a candidatura do Flávio naufragar. Kassab andou dando algumas entrevistas, deixando bem claro. Ele não quer simplesmente ser um articulador ou um Valdemar da Costa Neto, um presidente de partido. O Kassab quer mandar. E possivelmente um alto cargo do executivo. Não presidência da república. Mas ser um governador, né? O governador cairia bem para ele, na visão dele. Aí a Veja fala o seguinte: Tarcísio, Ratinho Júnior e o jogo de Kassab para fortalecer o próprio nome para a eleição. Cacique do PSD voltou a estimular o nome de o nome de Ratinho Júnior, enquanto atrela os seus planos eleitorais à movimentação de Tarcísio. Faltando menos de 80 dias para o prazo final dado pela Justiça Eleitoral para que chefes do Executivo deixem seus cargos se quiserem disputar a eleição para outros postos, cresce a apreensão e a movimentação. Em torno de dois nomes especialmente, Tarcísio e Ratinho Júnior. Aí vocês começam a entender porque eu estou falando 76 dias. Próximos 76 dias, até dia 4 de abril, que inclusive é aniversário de Saori, serão intensos. A turminha da direita democrática, da centro-direita, tem 76 dias para destruir a candidatura do Flávio. Depois disso não tem mais volta. Não tem mais volta. Tarcísio jamais arriscaria disputar a eleição contra o Flávio, até porque ele não passa do primeiro turno. Ainda mais sem a bênção de Bolsonaro. São 76 dias. 76 dias. O Flávio, eu até já adianto uma parte do vídeo ontem. A imprensa noticiou isso, eu fiquei questão de pegar essa parte, que é o seguinte: o Flávio tá falando, na hora certa, todos subirão no mesmo palanque. O Flávio não é bobo, o Flávio não é idiota. O Flávio conhece muito bem quem é quem. O Flávio tomou algumas precauções ao lançar a sua candidatura. Uma delas foi fazer questão de falar com o Tarcísio, o cadeirudo não ficar todo melindrado, e ainda assim ficou. E ele sabe, ele precisa manter as coisas minimamente sob controle por mais 76 dias. Aqui que a Veja continue comentando, né? E trazer algumas aspas do Kassab, coisas que o Kassab falou linha por linha. Considerado o nome como é o potencial para aglutinar setores à direita do espectro político, o mesmo papo do Estadão, especialmente os partidos do Centrão, e obter apoio do empresariado, do agro e do mercado. Agora você tem que perguntar que agro é esse, né? Que agro é esse? Que empresariado é esse? Que mercado é esse? O que é que eles apoiam? Qual é a agenda dessa gente? Deve ser o agro da Tereza Cristina, do crédito de carbono, né? O empresariado, tipo o quê? A turma do Lema, Armínio Fraga, mas ele também deve já... O Lema pode até ser do empresariado, né? Mas Armínio Fraga já tá mais pro mercado. Mas enfim, Tarcísio disse na quinta que vai apoiar o Flávio, mas no meio político poucos têm essa certeza, né? Que isso realmente vai rolar. As articulações de bastidores para colocar Tarcísio na disputa presidencial continuam em andamento, todo mundo sabe disso. Já o nome de Ratinho Júnior voltou a circular com força nos últimos dias, com o próprio governador do Paraná dizendo que aceitaria o desafio de enfrentar Lula em outubro. Aí tá ali, né? Ratinho Júnior. Se meu nome foi escolhido, eu fico muito honrado e obviamente vou aceitar o desafio, mas isso é coisa que tem que ser construída internamente, disse durante o anúncio de obras na última quarta-feira, dia 14. Kassab e Ratinho Júnior, embora em cidades distantes, mantiveram afinamento no discurso. O dirigente partidário disse que o eleitor brasileiro quer renovação e que está cansado da polarização política. Em Curitiba, o governador paranaense foi no mesmo tom. As pessoas não estão aguentando mais esse ambiente de briga política que não está trazendo benefício nenhum. Não tem briga, tem massacre. Se a esquerda e Alexandre de Moraes pararem de bater, a direita para de apanhar. É só isso que está acontecendo. É discurso de gente canalha.
Gente safada, se escuta o Ratinho Júnior. Mas discurso bom mesmo é do Kassab, a gente vai chegar lá, né? Ratinho, no entanto, deixou claro que o nome pode não ser ele, desde que haja outro em condições mais viáveis. Ratinho Júnior está colocando a candidatura dele na pista para se cacifar. Quem sabe pleitear coisas melhores, não só ser vice, mas pleitear coisas melhores, tentar colocar nomes, né, em outros estados, né, trazer força aí para eleger o seu governador no estado e movimentações aí que envolvem, né, partidos, grupos políticos. Se conseguir convencer Tarcísio a ir para a disputa ao Planalto, Kassab gostaria de ser o representante na disputa pelo governo estadual, como admitiu abertamente em Ribeirão Preto em entrevista a veículos do Grupo Globo. Aspas para Kassab. Existe a possibilidade de Tarcísio, sendo candidato à presidência da República, o PSD ter candidato a governador e terá. É evidente que todos sabem, meu nome tem sido lembrado como candidato a governador. Mas hoje eu sou candidato a pé, o Tarcísio, e ele tem se colocado como candidato a governador. Mas tem a possibilidade. Todo mundo sabe do que está acontecendo, né? Não adianta tentar só tapar o sol com a peneira. Sabendo que Tarcísio ainda articula ser candidato a presidente, sim, ele ainda tenta. O jogo de Kassab, ao estimular o nome de Ratinho Júnior, tem como objetivo colocar-se ele próprio com mais força no tabuleiro político. Com as várias cartas nas mãos, o cacique busca se fortalecer para, no mínimo, ser o candidato a vice de Tarcísio, caso ele dispute a reeleição em São Paulo. Aspas. Se Tarcísio for candidato a governador, o PSD vai trabalhar para que eu seja vice. Kassab está falando isso publicamente. Tu acha que isso daqui é o quê? É uma bravata do Kassab? O atual vice-governador Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos, foi colocado por Kassab na chapa de Tarcísio na eleição de 22. Não manda nada. Se Kassab der ordem, ele deixa. Aí, ontem, no final do dia, vindo do fim para o começo, domiciliar Bolsonaro, une Michele e Tarcísio e aliados tentam reabilitar candidatura presidencial. Por mais que o pessoal tente fingir, colocar panos quentes, não está dando para esconder as movimentações. Aliados de Tarcísio apostam na atuação dele e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pela prisão domiciliar de Bolsonaro. Para quê? Para reabilitar a candidatura presidencial do governador de São Paulo. Apesar de Bolsonaro ter indicado Flávio como seu representante, está lá a carta escrita, um grupo do entorno do governador avalia que a situação ainda pode mudar. Eles são insistentes. Ainda que Moraes resista a conceder o benefício ao ex-presidente, aliados de Tarcísio apostam que possa haver uma pressão de outros ministros para convencer o relator a recuar. Segundo bolsonaristas pró-Tarcísio, essa aqui é engraçada, né? Bolsonaristas pró-Tarcísio. Esse esforço serviria à estratégia de convencer Bolsonaro a retirar a candidatura de Flávio e endossar do governador, que é preferido por parte do Centrão e do mercado. Você vê que todas as matérias confirmam as mesmas informações. Da mesma forma, entusiastas da candidatura de Flávio afirmam que nem a prisão domiciliar poderia demover Bolsonaro de apoiar o filho. Na visão deles, não há possibilidade alguma do senador desistir de concorrer ao Planalto. Ainda de acordo com aliados do Flávio, a articulação de Tarcísio pode ser um tiro no pé, caso surgir aos eleitores que ele está conspirando contra a escolha do ex-presidente. Um líder do Centrão diz que a candidatura de Flávio está consolidada. Para outro líder do Centrão, né, outro dirigente, ainda há tempo de mudança de cenário. 76 dias. 76 dias. Dia 4 de abril, quem não saiu do governo não pode mais disputar a presidência da República, nem nenhum outro cargo, senador e tudo mais. Então o Ratinho Júnior com certeza vai sair, porque ele não pode se reeleger. Então, se o Ratinho Júnior não for para ser candidato a presidente, deve querer ser vice, deve querer ser senador. Não vai sair da política. Zema, a mesma coisa. Caiado, a mesma coisa. Agora o Tarcísio pode se reeleger. 76 dias. Até lá, é respirar e fundo e vida que segue. Chegando agora no vídeo, não propriamente nele, mas na repercussão da imprensa, o Estadão colocou para mim os principais pontos do que o Flávio falou. E a gente pode entrar, a gente vai entrar no tom que foi utilizado,
em algumas reações de rede social, Flávio Bolsonaro pede união da direita e tenta mostrar clima de paz com Tarcísio e Michele. Todos os pronunciamentos de Flávio Bolsonaro, desde o princípio, é o quê? Todo mundo é meu amigo, olha só, vamos nos unir, vamos deixar de besteira. Ah, falou isso, não tem problema não, a gente vai lá, a gente vai resolver. Não tenho dúvida, estaremos juntos. Você vê que Flávio ele vem mantendo essa postura desde o dia 0. E eu venho falando para vocês que essa realmente tem que ser a postura. É tipo aquela história do policial bom, policial mau. A galera cobra, bate e o Flávio aparece como bonzinho. Não, olha só. Quer sair o pessoal que tá brigando? Eu sei que vocês também deram motivo para serem criticados. Vocês estão dando motivo para ser criticados, mas vocês também estão criticando. Vamos todo mundo ser amigo, vamos todo mundo vestir a camisa da amizade. Eu sou o adulto na sala. Essa é a imagem que acaba passando. Você goste ou não, a depender do lado que você tá, a imagem tá passando é essa. Aí tá ali, né? Flávio publicou neste sábado um vídeo nas redes sociais que pede união da direita contra o PT e tenta conter disputas internas no campo bolsonarista, que realmente tá rolando. Na gravação, ele cita Tarcísio e a Michele como aliados estratégicos. E o Flávio tá certo. Por mais que Tarcísio tá nessa sanha maluca de querer ser presidente a todo custo, o Tarcísio é importante. Ter um palanque em São Paulo é importantíssimo, é o maior colégio eleitoral do país. E cabe ao Tarcísio realmente conquistar o eleitor de centro, com entregas, obras, marketing e transferir esses votos para Flávio Bolsonaro. Ele está certo nisso. É, sim, sabe, um aliado estratégico. Michele Bolsonaro, idem. Além de ser esposa do Jair, mulher, isso tem um peso no bolsonarismo, que às vezes sofre muita resistência. Tem um ótimo diálogo com os evangélicos. Tem um grande alcance nas redes sociais. Sim, é um aliado estratégico. O Flávio não está falando nada errado aqui. Depois ele fala: eu tenho certeza que você também queria ver meu pai, Jair Bolsonaro, livre e de volta à presidência. Enquanto isso não é possível, você não gostaria de presenciar um momento em que eu, Tarcísio, Michele, Zema, Caiado e tantas outras lideranças estivéssemos juntos no mesmo palanque pela mesma causa? Sim, o pessoal quer isso, a união de direita. E você vê que ele cita todo mundo, para todo mundo ficar feliz, por mais que alguns não falem, pô, Caiado, negócio do Caiado, do Zema, negócio do Zema. Mas tá aqui, ó, todo mundo junto e misturado. Aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês da galera que odeia o Flávio e depois a gente fala dos comentários da base. Esse comentário do Roberto Reis e esse aqui do Marcelo Cerise, para mim, são a prova que, na minha concepção, o Flávio só tinha duas decisões que ele poderia tomar e não daria errado. Uma, não falar nada, ficar quieto e deixar o pau torar e resolver no privado. Falou, irmão, tu tá apanhando, né? Porque tu tá demais, né? Me ajuda a te ajudar. E a outra opção que o Flávio tinha era sair exatamente com um discurso de união da direita. O Flávio poderia vir com um discurso criticando a galera que tá botando as zinhas de fora e falando pra militância que, pô, se conter um pouco, poderia. Mas esse discurso era bem mais complicado de ser feito e a capacidade que você tem de direcionar para que lado essas coisas vão não é tão simples. Aí você vê aqui, ó, Roberto Reis, lobista, né? Da turma aí do mercado financeiro, roda fazendo palestra pro Brasil com o empresariado, tava lá, por exemplo, na turma do G4, Thales Gomes, Alfredo Soares, essa galera do New Money. Esse é o melhor conteúdo que algum Bolsonaro postou até hoje. Precisamos reconhecer, Jair nunca faria isso. Esse cara odeia o Flávio. Esse cara trabalha ou pelo Tarcísio ou pelo Ratinho Júnior. Textos escritos, sabe? Até publicou alguns textos nos últimos meses no Antagonista, na Cruzoé. Fora os eventos que participa e fica enchendo o saco. Marcelo Cerise, da turma da Farinha Lima, irmão de Pedro Cerise, dono do Antagonista. O vídeo de Flávio Bolsonaro ficou realmente bom. Ele aponta o verdadeiro inimigo, o PT, e fala união com outros candidatos da direita. Dedica grande parte do tempo a colocar um freio na base bolsonarista radical, que mais destrói do que constrói. Esse é o caminho para diminuir sua rejeição e aumentar a sua chance de vencer aí daqui pequena. Então, assim, em termos de resultado concreto, o Flávio está seguindo pelo caminho. Para mim, eu só havia duas opções. Ou não fala nada, ou vir com esse discurso.
O Flávio tem que se preocupar só com uma coisa, que é o quê? Não partir demais na defesa da união da direita, pesando a mão na militância, porque uma coisa é quem acompanha a política de perto. Então, se eu tô aqui, a mim o Flávio, ele pode falar o que ele quiser, irmão. Jogo é jogo, treino é treino, campanha é uma coisa, governo é outra. Eu vou deixar pra me chatear quando no governo do Flávio Bolsonaro, alguém do André Esteves foi nomeado pra Petrobras. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o Flávio se vendeu para André Esteves? Não, gente, porque eu sei que o Brasil, sabe, é um organismo com centenas de milhares de cargos de pessoas. Eu sei que o Brasil, né, ele é extremamente suscetível à força do lobby financeiro. Eu sei que, vou te falar uma coisa. Tem uma pessoa que eu conheço que é do setor de petróleo e gás. Aí tava assistindo outro dia um vídeo meu e falou, bicho. Aí me mandou as mensagens para me contar umas coisas. Falou, rapaz, eu só trabalho numa determinada área, tá? Não quero dar pista porque, enfim. Aí falou assim, rapaz, ó, daqui da nossa área que faz isso, fulano, que era o número 1, foi pra empresa, aí a gente ficou meio assim sem entender. Beltrano foi pra empresa, também ficou sem entender. A gente começou a perceber que os maiores figurões desse meio, e é um meio já da galera técnica bem estudada mesmo, que tem muita gente com doutorado no meio e tudo mais. Aí levou, o cara foi me citando nomes que eu não conhecia, mas ele me explicando qual o peso dessas pessoas, né, na área e participar de congressos. Ele falou, bicho, toda essa turma aqui está sendo contratada pela empresa X, a empresa do Joesley Batista. Não vou falar o nome da empresa. A empresa X. Aí quando saíram essas notícias lá da Venezuela, dos poços e tudo mais, aí começou a dar um clique na cabeça dessa pessoa de por que o Joesley Batista estava contratando todo mundo. Ou seja, se o Joesley tá nessa, tu acha que o André Esteves também não tá? Então, se você tem Rockefeller e Rothschild do brasileiro, os dois maiores bilionários que adoram interferir na política, pegando todo mundo do setor de óleo e gás, tu acha que eles não vão tentar emplacar alguém, influenciar que sejam os acionistas minoritários para emplacar alguém? Então, assim, tem coisa que eu sei que é basicamente inevitável. Eu deixo para reclamar quando chegar essa hora. Mas eu consigo entender os pormenores da política do Brasil. A única coisa que o Flávio precisa se preocupar na hora de encampar um discurso desse é o seguinte, cara, é não cruzar nenhuma linha que é, sei lá, militância, possa ficar meio puta da vida com ele, que eu acho que é difícil também, porque normalmente o bolsonarista tem um coração grande e acaba relevando muita coisa e também entende, né, os pormenores. Vou mostrar uns para vocês alguns comentários. Então eu falava, Flávio, desculpa aí, discorda dessa parte aí, sabe? Não são ataques, são críticas, mas siga firme, meu voto é seu. E depois o Marcelo Cerezo fala assim, ó, Ratinho e Zema estão abertamente no páreo. É um momento em que todos testam a viabilidade de suas candidaturas. Até abril, quando ocorre a decisão, muita coisa ainda vai rolar. 76 dias. Só precisamos garantir que pelos próximos 76 dias Flávio continue firme e forte. O resto é resto. Depois disso, aí você tem mais margem de manobra. Aí já pode começar mais as asinhas para fora. Por quê? Porque você realmente começa a se tornar o nome. Você é o nome. Então, ainda que você não vença, você é o nome. Você é o cara que vai estar no segundo turno. Você é o cara que diversas pessoas vão querer colar, porque nacionalmente, ou você está colado em Lula, ou você está colado no candidato da direita. É o Flávio. Então vai ter que colar. Vai ter que colar, não tem pra onde correr. 76 dias. Respira. Respira. Respira, respira um pouquinho. Coisas que chamaram a atenção. E o povo tá cada dia mais ligeiro. Pra você ver, o Flávio, ele acertou. Ele só tinha dois caminhos que não dariam errado, que era não falar nada ou fazer um vídeo pedindo união da direita. Como diz aqui a Liz, né? Pergunta honesta. Por que não postam também o apoio deles à candidatura do Flávio tão rápido assim nas suas redes sociais? Só querem fugir das cobranças dos eleitores com o lema de união. Foram rápidos no RT. Cobrança não é ataque. Que é o quê? Gustavo Gaia e Nicolas. Que às vezes demoram tanto, né? Pra apoiar movimentações do Eduardo. Movimentações em prol do Flávio também. Parece que eles são um pouquinho mais demorados. Mas pra dar RT no vídeo do Flávio, na União da Direita, que dá uma aliviada pra eles. Aí, ó, o RT é rápido, tá vendo? Aí o RT é rápido e o povo, ó, o povo tá de olho. Então, assim, até nisso, o discurso do Flávio cresceu, sabe? Gente que odeia o Flávio, como Marcelo Cerise, como Roberto Reis botando pra frente. Gente que vinha naquele apoio tímido à candidatura do Flávio, já tá compartilhando também. Deu certo, velho.
Deu certo, deu certo. O Rodrigo Lima até comentou sobre alguns deputados falando o seguinte, né? Os deputados e senadores parasitas estão usando o vídeo do presidente Flávio para tentar se blindar dos ataques do povo. O povo abriu a cabeça e percebeu que eles não servem de nada. Estão tirando a mensagem do Flávio do contexto para tentar se salvar da indignação do povo. Não vão conseguir. Vocês são omissos, covardes, que só fizeram usar o nome do Bolsonaro para se promover, além de brincar com a vida dos presos políticos por votos. Vocês não vão enganar mais ninguém. E se ficarem putinhos é pior. Bando de parasitas. O povo tá sangue no olho, viu, com os deputados. Aí veja só, né? Mesmo o Flávio gravando o vídeo, 5 minutos, numa boa, a gente vamos unir, tá, os ataques. Você pega os comentários, convido lá a pegar, abrir. Eu trouxe aqui vários, mas você pode pegar lá e ler a maioria se não tá nesse tom, né? Flávio, você tem toda a razão em querer união, porque sim, só unidos venceremos. Mas, sempre o mas, não vemos esse desejo do outro lado e muito menos ações. Quais aliados apoiou o Eduardo, né? Qual compartilhou? Diz aqui a Márcia. Dona Maria da Glória da Silva. E você vê que pessoas, né? Nome completo, foto da pessoa. Desculpe, senador, mas cobrança não é ataque. Tem muita gente que se elegeu na esteira do seu pai e não tem feito nada para ajudar. Essa turma, nós vamos continuar cobrando. Mesmo assim, foi importante o senador tentar baixar a poeira e pegar a bola para colocar em campo. Ele fez sua parte. Você faz a sua, a gente faz a nossa. A nossa é bater, a sua fingir que você é bonzinho. Aí vem a Nelise, mesma linha. Desculpa, senador, mas não estamos atacando, estamos criticando, o que é um direito nosso enquanto eleitores. Ataque é termo utilizado pela esquerda. Não é o nosso, né? E quem não aguenta críticas, que se retire da vida pública ou que faça o seu trabalho adequadamente. O Alei comenta, Flávio, cobrar parlamentares não é atacar, e continuarei cobrando. Como é que alguém pode falar que bolsonaristas são gados? O candidato bolsonarista está falando assim, a gente vai continuar cobrando. Futuro presidente Flávio Bolsonaro, nós continuaremos cobrando. Como é que pode falar que o bolsonarismo, né, compõe de gado político? Ai, a realidade se impõe sempre, né? Parabéns pela maturidade. O Bruno se ligou. Faz, tá aqui, ó, união da direita. Momento de união, gente. Vamos ficar de boa, sabe? Vamos vestir a camisa da amizade. Porém, só faço uma adenda, presidente. A população tem sim o direito de questionar e cobrar de forma respeitosa. Elas depositaram seu voto de confiança através do voto ao parlamentar. Não consegue imaginar coisas assim, gente? Sem piadinha nenhuma. Sei lá, há 8 anos atrás, e foi quando o Bolsonaro se elegeu, mas que era, sei lá, nossa primeira eleição mesmo presidencial, que a gente realmente tinha alguém de direita. Sabe, aos trancos e barrancos, a população acordou, está acordando e está entendendo, sabe, qual o papel dela nesse tabuleiro político. É uma pessoa que vai falar exatamente sobre isso. Flávio, cobrança, crítica não é ataque. Ao usar esse termo, você está incorrendo em erro grave. Queremos e vamos lutar juntos com você para tirar esse partido demoníaco do poder. Porém, não nos peça para deixarmos de exercer nosso direito de cobrar, criticar aqueles que ajudamos a eleger. Desde que o Flávio não passe mais demais a linha, que eu acho muito difícil, sabe? Acho que só se o Flávio ele começasse a mentir sobre a base, começar a xingar as pessoas, vai tirando isso daí, bicho. Sabe? A galera vai entender. Vai ser no máximo comentários assim, respeitosos. Ó, Flávio, a gente entende, mas não são ataques, são críticas. A Paula vem na mesma linha. Nós cobramos e os deputados tiraram a bunda da cadeira e denunciaram a tortura em órgãos internacionais. Cobramos e continuaremos fazendo, pois é essa a força do eleitorado. Dito isso, a sua liderança é bem-vinda e esperada. Diga o caminho e nós trilharemos. 01 no comando. Você vê, a gente discorda que ataque é crítica, mas não se preocupe não, tamo junto. Deu o caminho e você é o nosso presidente. Pronto. Aí vem a dona Marília. União, mas nós eleitores vamos cobrar sim mais atitudes dos políticos, principalmente ao que se refere ao presidente Bolsonaro e aos patriotas presos. O resto que eu observo e muito é ego de certos políticos, mas eu entendi a sua preocupação, é legítima. Tô ligada, Flávio. Dona Maria tá ligeira. Tô entendendo. Vai pra essa união, mas a gente vai continuar cobrando.
Aí vem a Fabi. Valeu, Flávio, mas muito desgaste desnecessário seria evitado se essas pessoas parassem de dar motivos. Não vamos ficar calados para os vacilos reintegrados de ninguém, basta. No mais, meu voto é seu. Estamos aqui, sabe? Mas meu voto é seu. Pronto, resolvido. Aí vem a Nilda. Senador Flávio Bolsonaro, nosso candidato à presidência, nosso futuro presidente. Ok, só um detalhe. Vamos sim observar quem realmente é dos políticos eleitos na sombra do presidente Bolsonaro que estará contribuindo ao seu apoio ao levante da sua candidatura à presidência da República. Estamos de olho. Eu gostei muito desse comentário da Vera e do próximo. A Vera fala assim, ó. O maior papel de Jair Bolsonaro foi mostrar ao povo brasileiro o seu poder de cobrança sobre os políticos. O problema é que os políticos não aprenderam com isso. Não haverá volta. A cada dia, o povo vai cobrar mais dos políticos. Flávio fez a parte dele. Tarcísio não vai poder chegar pro Flávio e falar que Flávio está incitando os apoiadores contra ele e ele está sofrendo ataques. O Flávio vai falar o quê? Tu já pensou nisso? Numa conversinha de WhatsApp? O cara fala assim, irmão, eu gravei um vídeo de 5 minutos te defendendo. Tu quer que eu faça mais o quê? Não tem nem o que cobrar, né? Não tem nem como reclamar. Não tem nem como ficar depois de timidez e de falar fazendo gosto ruim. Ah, não vou te apoiar. Eu fiz tudo que eu podia, pô. Fiz tudo que eu podia pra te defender na internet. Por que eu faço mais o quê? Esse da Renata, pra mim, acho que foi um dos melhores que eu li. Talvez o melhor que eu disse, né? O Brasil está mudando, Flávio. E a mudança mais profunda não é aí em cima. É aqui embaixo. Com as pessoas se interessando por leis, pela política, tendo memória dos fatos. Nossa, memória dos fatos. E, caras, isso é muito importante. E isso faz uma diferença gigantesca, né? É tipo assim, quando eu leio uma matéria e alguma coisa chama minha atenção. Por quê? Porque eu tenho memória do fato. Eu já li alguma coisa similar. Eu já ouvi alguma história há anos atrás sobre determinada pessoa. Porque a gente viveu a época. A gente sabe que diversas pessoas fizeram nos verões passados. E o povo vem acumulando isso, né? A memória dos fatos, as caras, né? Os indivíduos que participaram das tramóias. O povo está aprendendo como as coisas funcionam. E imaginando como as coisas poderiam ser. A senhora me representa, viu, dona Renata? A senhora não só me representa, a senhora me dá uma alegria gigantesca. Isso aqui é a coisa que eu mais torço, defendo e me empenho para que aconteça, sabe? É o povão realmente se politizar. É o povão se politizar. E aí, só para trazer dois pontos que aí vai num comentário mais incisivo assim nas ponderações do Flávio. A Anitta fala assim, ó, Flávio, você tá errado, cobrança não é ataque. Não utilize os termos da esquerda que nos rotula para puxar as orelhas dos teus apoiadores. Todos estão cansados e têm total direito de cobrar aqueles aos quais depositaram seus votos. Aí o que a Anitta fala que é importante, que eu tô falando, é o único erro que o Flávio não pode cometer, ó. Na ânsia de defender os teus pares, você erra com os teus eleitores. É o único erro que não pode cometer. Mas eu acho que o vídeo dele no final do dia foi relativamente de boa. Você viu que o seu pessoal... Ô, Flávio, eu discordo de você e meu voto é seu. E a Regina Vilesa reforça. Assina embaixo e reforço. Os eleitores de Bolsonaro só cobram dos que foram eleitos nas costas dele que não se mostraram solidários, que não se importam com o sofrimento de seu pai. Se estão chorando porque apanham, é porque sabem que estão merecendo. Político é funcionário público e o patrão é o povo. E Tsuki, que normalmente escreve de forma muito magistral, de forma bem concisa, ela fala assim, ó, antes dos parlamentares existem os eleitores, antes dos jornalistas existem os leitores, antes dos comunicadores de internet existem os espectadores, antes de todos esses existe uma base de pessoas comuns que os sustentam. Se a base é quem sustenta, a base tem todo direito e dever de cobrar quando não se sente atendida, não inverter a roda. Não inverta a roda. Não menospreze os apoiadores que não ganham nada, que não possuem cargos, que não têm votos ou vídeos com Bolsonaro para se exibir, mas que o defendem apenas por gostarem dele. Enquanto pessoas viraram os olhos e te desprezaram quando seu pai, o verdadeiro líder, escolheu você como seu sucessor, as pessoas que você pede moderação te aceitaram e agiram como um escudo para te defender.
Não corra o risco de desvalorizar as pessoas comuns, pois são elas que verdadeiramente apoiam seu pai sem nenhum interesse. É só... Se o Flávio... Assim, eu acho muito difícil o Flávio, com esse jeitinho dele, fazer um vídeo que ele passe demais, né, dessa linha. Mas essa é a linha. É só botar as coisas muito de um jeito que parece que o povo tá errado e a classe política que tá certa, que não pode ser cobrada. Aí o povo fala, pô, peraí, eu tô te defendendo por quê? Tô aqui na internet, tô militando por tu. Eu não acho que o Flávio vai incorrer nesse erro. No frigir dos ovos, o importante foi o que eu mostrei lá atrás. A ação de pessoas como Marcelo Reis, Roberto Reis, Marcelo Cerise. Aí tinha lá um Saulo, outro bostinha de internet aí dessas casas de investimento. Aí eu vi uns 3, 4 banqueirinhos tirados da banqueira de internet lá, comemorando. O filho esse vídeo do Flávio destoa dos irmãos, destoa da direita aloprada da internet. Aqueles termos lá que o pessoal adora utilizar. Pronto. Saiu por cima. Ajudou a reduzir a rejeição do próprio Flávio frente aos outros setores. Disso daí pra frente, vida que segue, irmão. Ainda tinha esse comentário. A Tsuki fala assim, ó. Maturidade acontece, é que ela não tá falando do Flávio, é que ela tá dando um recado pra galerinha que tá usando o vídeo do Flávio como escudo. Maturidade acontece quando dois lados dialogam despidos de orgulho e ego, quando ambos se permitem vulnerabilidade e encaram discordâncias como oportunidade de crescimento mútuo sem rivalidades, vaidades ou interesses próprios. Maturidade não nasce de monólogos, elogios falsos, arrogância ou da autoproteção disfarçada de virtude. Aplaudir uma aula de maturidade não torna ninguém maduro. Parabéns, Flávio! Isso não te torna maduro não, viu? O Rezende diz, eu compreendo perfeitamente a sua fala, mas existe uma diferença entre eleitor e candidato. Ela não está falando do Flávio, né? Está falando quem estava usando o Flávio. O Rezende, eu acho que ele deve ter compreendido o que a Tsuki falou, mas ele vai falar outra coisa, né? Candidato precisa agregar, fortalecer alianças, pensar como derrotar o adversário. Isso é estratégia. O eleitor é livre para criticar quem quiser. Acho que uma coisa não exclui a outra. E o Luiz Siqueira também diz, né? Compreendo a visão do Flávio, pois está num posto almejando reconstruir o país. Difícil é o cidadão comum, digo dos bolsonaristas leais, que desde 2019 tem visto uma leva de oportunistas que, no máximo, dão um passo atrás por interesses próprios. É cansativo para quem não negocia a lealdade. Aí a turma do Pin escreveu um textinho no meio da confusão toda. Mais um recado. O bolsonarismo não quer um tecnocrata. Eu acho que resume bem o que aconteceu nos últimos dias. Um episódio nas redes sociais, né? Tinha acabado de acontecer. Expôs uma tensão latente na direita brasileira. Ou melhor, em uma parte que se diz a direita. Um vídeo crítico ao PT, postado pelo governador de São Paulo, recebeu um comentário de sua esposa. Nosso país precisa de um novo CEO, meu marido. A curtida pública do governador transformou o que poderia ser um gesto familiar em um sinal político imediato. Foi mais um teste coordenado, com aparência de engajamento orgânico, mas guiado pelo mesmo componente de sempre, o cálculo político. Em poucas horas, pesquisas foram amplificadas, narrativas circularam e o debate se inflamou. Os argumentos que surgiram foram quase infantis. A rejeição ao nome do Flávio é alta, ora, e a rejeição do Lula, que é ainda maior. O pré-candidato lançado há apenas 2 meses já aparece nas pesquisas colado no candidato petista. Se o objetivo fosse fortalecer um projeto de direita, o foco não estaria, em consolidar o nome do Flávio, ao invés de desqualificá-lo? Ao invés de ficar apontando os problemas do Flávio, o foco não deveria ser fortalecer a candidatura do Flávio? 76 dias. Contando. São menos de 3 meses. Respirem. Janeiro já está acabando. Aí é fevereiro e março. Que abril, dia 4, já foi. Já foi. 76 dias. Aí aí todo mundo vai vestir a camisa da amizade. Não vai ter o que fazer. Nesse caso, o problema vai muito além de nomes. A ideia de CEO para o Brasil carrega uma visão antiga e limitada. O país como empresa deficitária, o povo como quadro funcional, as decisões reduzidas a indicadores de desempenho, cortes de custo, eficiência técnica. Basta trocar o gestor, ajustar a planilha, tudo vai funcionar. A ilusão tecnocrática de que a política pode ser substituída por administração fria, acima dos conflitos reais, tutelando permanentemente a sociedade que não sabe se governar sozinha. Mas uma parte significativa do povão sabe exatamente o que não quer.
O bolsonarismo surgiu como reação a essa visão, contra a pretensão de que a nação é uma corporação mal gerida e que um executivo poderia consertá-la sem envolver e respeitar o povo em seus valores, soberania e identidade. O Brasil não pode ser reduzido a uma planilha. Os conflitos não se resolvem com um pitch de investidor, um discurso de investidor. Esse já é o Brasil que não funciona, e teve apenas um intervalo de 4 anos com Bolsonaro. O sistema se reorganizou e o resto da história todos conhecem. O movimento de 2018 foi popular e visceral. Nesse contexto, o cálculo político fica evidente. O apoio ao nome escolhido pelo Bolsonaro permanece tímido. A defesa de Bolsonaro, que fazem de Bolsonaro, tem espasmos pontuais, pedidos isolados de anistia, notas esporádicas afirmando que está ajudando, mas sem continuidade contra a perseguição que se arrasta. A planilha de quem ainda espalha por aí que a candidatura presidencial cairá no colo não tem uma coluna fundamental, gratidão e memória. Se é um movimento que projetou o governador do anonimato para comandar o estado mais importante do país, ele permaneceria em cargos secundários, servindo a governos, inclusive de espectros opostos. Após o episódio do CEO, Tarcísio teve mais um choque de realidade. A reação da base bolsonarista foi forte. Não adianta jogar para diluir um movimento legítimo. A direita venceu em 2018 por ser autêntica e conectada ao povo. Foi a direita, né? O Bolsonaro. O Bolsonaro venceu. Não foi a direita, foi o Bolsonaro no final do dia, viu, velho? Logo não aceita o establishment que sempre a desprezou. O bolsonarismo segue mais vivo do que nunca. Tem um vídeo do Sakamoto comentando que mesmo preso com tudo que aconteceu, esse vídeo foi de ontem. Bolsonaro ainda tem 41% de imagem positiva frente ao povo. É um absurdo, é um absurdo. Pois é, né, Sakamoto? Mesmo com todos os ataques da imprensa, o povo sabe quem é Bolsonaro. O governador teve mais uma prova da força do movimento, assim como em todas as vezes que enviou sinais trocados, Tarcísio se viu obrigado a afirmar mais uma vez, timidamente, que o seu nome para 26 é o Flávio. Será que essa consciência veio para ficar? Isso daqui que saiu ontem não é aleatório. Não é aleatório. Derrite vira alternativa de vice de Flávio para reforçar a bandeira da segurança. Do mesmo jeito que Kassab quer ser, no mínimo, vice-governador ou talvez governador, você acha que Ciro Nogueira, Baleia Rossi, Marcos Pereira, todos esses caciques de partido de centrão, será que essas pessoas não têm interesses em grandes cargos? Não para eles, mas para os seus aliados? Qual o cargo que o Derrite tende a disputar? O Senado. Para que uma notícia como essa? Que é para pegar o Derrite, já começar a colocar de vice, para colocar a possibilidade de ele não disputar o Senado. Então você já vai tirando o cara da jogada e daqui a pouco surge um nome ligado ao Kassab. Né? Não, o Derrite para ser vice, eu vou botar aqui o senador meu. Aí daqui a pouco surge um nome ligado ao Ciro Nogueira. Não tem ninguém bobinho nessas histórias. Não tem ninguém bobinho. Flávio Bolsonaro já disse, vice será discutido em determinado momento, sabe? E eu acho que a decisão do vice de Flávio Bolsonaro vai pesar muito mais no momento de decisão. Quem mais vai agregar em termos políticos, analisando questões eleitorais e questões de governabilidade, né, a partir de 1º de janeiro de 2027. Aqui, pode ter certeza, é cacique do Centrão já tentando ver se dá aquela afastada para gerar a possibilidade do Derrite, quem sabe, não disputar o Senado. Essa daqui é a realidade do Brasil. A maioria não sabe quem são Mota e Alcolumbre. 63% não faz ideia quem é Hugo Mota. 68% não faz ideia quem é Alcolumbre. Essa é a realidade do Brasil, gente. Por isso que eu falo que eu entendo o tamanho de minha insignificância. Por mais que eu tenha um alcance gigantesco, por mais que vocês me dão essa bênção, que eu sou muito feliz por isso, de verdade, sabe? Seguidores, pessoas que acompanham tudo mais. Obrigado aí de coração a vocês. Estão aí todo dia, às vezes. Vocês são a minoria da minoria da minoria. Vocês são a minoria da minoria da minoria. 70% dos brasileiros não faz ideia quem é o presidente do Senado. Sabe assim, é loucura, bicho. Gente, 26% não sabe quem é o Alckmin. Talvez de todos aqui é o nome que mais me assusta. Porque o Alckmin, ele tá na política há mais de 30 anos. Fundador do PSDB. O primo do Alckmin já aprontou não vou nem puxar.
Eu só falo do Alckmin. Mas que é vice-presidente do Brasil é o vice do Lula. A Michele Bolsonaro é mais conhecida do que o Alckmin. Sabe? Você não acha isso estranho? A Michele Bolsonaro é mais conhecida que o Alckmin, sabe? Meu Deus do céu. Isso mostra o quanto os brasileiros carecem de informação e de se politizar. E o Dantas diz, né? O seu voto vale tanto quanto o daqueles que desconhecem a política. E por isso que ninguém vai se lançar candidato sem o apoio de Bolsonaro. São 76 dias. Flávio Bolsonaro só tem que sobreviver por mais 76 dias. Depois disso não vai ter mais briga, nem ranger ouro, nem ranger de dente. Aí todo mundo vai querer colar junto, começar a tentar emplacar os seus nomes. Acho que o governador não, às vezes, quer emplacar um secretário, quem sabe até um ministro. Aí, cara, todo mundo vai querer se aproximar. Que seja para não emplacar nada, que seja para uma vez que Flávio for presidente, dar maior atenção pro Estado. E não é para nada ilegal, não. Pô, se tu é governador e tu quer melhorar a tua imagem frente à população, tu não queria que o presidente da República ajudasse o teu Estado em aprovar obras, chegar junto na segurança pública? 76 dias. Daqui a 76 dias, aí vai começar, né, a peregrinação para todo mundo subir no palanque do Flávio Bolsonaro. 76 dias. Aí não vai ter mais o que tentar fazer para reclamar, para chorar. 76 dias. Só para falar também da politização do povo, né? Ontem falamos da Papudinha. A imprensa apontou 5 pessoas, em termos públicos: Marcos Pereira, Damares, Tarcísio, Michele e o secretário lá do Distrito Federal, que eu esqueci o nome, teriam ajudado em Bolsonaro e Papudinha. Aí eu falei no final do vídeo que eu sabia de mais uma. E agora tem mais uma. Foram 7 pessoas, no mínimo. Mas só querem dar os méritos para 2, né? Óbvio que não foi 7, né? Gente, olha pra isso daqui. Sofia Barclay já inventou fake news contra o Flávio, já acusou o Flávio de absurdos, quase foi processada, odiava Bolsonaro, fez campanha pro Lula, aí percebeu que a direita tinha votos, né? Se engajar como trans de direita dava votos, batendo na esquerda. Após mutirão de denúncias no Disque 100, liderado por Sofia Barclay, Bolsonaro é transferido para a cela com melhores condições. 28 mil curtidas. Ele escreve assim, ó: a gente conseguiu. Obrigada, patriotas, a Nossa Senhora e a força. Todo mundo quer ser o pai da criança, né? Filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Vocês estão entendendo? Falar que é de direita, falar que critica o Lula, criticar Alexandre de Moraes e gritar Bolsonaro pay, cara, isso é fácil. E uma grande parte da população aplaude no final do dia. Por isso que é tão importante. Precisamos politizar a população. Não dá para viver num país que o presidente do Senado é desconhecido por 68% das pessoas. Não dá, gente. Mas vamos lá. Vamos falar um tiquinho do Master. Eu vou deixar para isso aqui depois, porque eu não vou conseguir chegar na parte que eu queria sobre essa questão do inquérito que se assemelha ao inquérito das fake news. A gente vai falar disso principalmente amanhã. Eu falo com um pouco mais de calma. Junto com isso daqui também. Vou deixar para amanhã. Vai fazer mais sentido na sua cabeça. Mas vamos lá. Os tentáculos do PCC no resort da família de Toffoli no Paraná. Acusação séria na manchete, viu? Silvano Gerstel. Não é se pronunciar isso, né? Gerstel. Deve ser assim. Era o braço direito de João Mansur, fundador e CEO da REAG, nos tempos áureos da empresa. Desde agosto deste ano, é investigado por sua participação em fundos de investimento criados pela REAG para, segundo os investigadores, dar aparência de legalidade a dinheiro advindo de atividades criminosas do primeiro comando da capital, o famoso PCC. Em setembro de 21, 2 fundos administrados pela REAG e representados pelo Silvano, Arlin e Leal, compraram a parte da participação dos familiares de Toffoli no resort Taiaiá. Por essa fatia, os 2 fundos pagaram 20 milhões de reais, narram o repórter Luiz Vassalo e colegas no jornal O Estado de São Paulo.
A coluna confirmou as informações em documentos da Junta Comercial do Paraná e da CVM. Frente Pro Master é a mesma que enterrou a Lava Jato. Aí, esse vídeo aqui é rápido. Não quero que o vídeo hoje fique muito longo. E vai passar um pouquinho de 1 hora. Mas olha aqui, isso aqui é rápido, é 1 minutinho. Foi uma frente liderada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal que enterrou aquela que era considerada a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, a Lava Jato. E hoje é uma frente também formada por políticos, advogados e pelo Supremo Tribunal Federal, que parece atuar para enterrar aquela que já é apontada como a maior fraude bancária da história do Brasil, o caso do Banco Master. Na Lava Jato, a estratégia foi buscar nulidades processuais para frear investigações e anular condenações. Agora o movimento se repete, mas com algumas diferenças. Lá, o alvo principal era o sistema judicial de primeira instância. Hoje, os alvos são a Polícia Federal e o Banco Central. Mas tem mais uma diferença ainda muito crucial e importante nesse processo todo. Na Lava Jato, não havia, como há hoje, parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham recebido direta ou indiretamente milhões de reais dos investigados. Agora, há. Agora tem, né? Que coisa, hein? Ser ministro nos enchem de orgulhos. Pera aí, só um tiquinho aqui. Pronto. Delegados da PF avaliam decisões de Toffoli como atípicas e afrontam suas prerrogativas. Toffoli conseguiu o fato de desagradar a PF. Os delegados da PF reagiram oficialmente ao cenário de caráter manifestamente atípico criado pela condução heterodoxa do Toffoli. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a DPF, está lançando uma nota pública de caráter crítico ao ministro do Supremo, né, além com uma série de decisões que não seguem a prática consolidada do ordenamento jurídico brasileiro para atuação conjunta entre PF e Supremo. Só agora que a PF está chateada, né? Só agora a heterodoxia do Supremo começou a incomodar. Só agora. Só agora. Aí vem a Ana Flor também chorar, né? Falar da PF chateada. O ministro Dias Toffoli é o juiz do caso, ele está tentando acompanhar para e passo as investigações. É um caso cheio de novidades, excentricidades. E aí, o que muita gente vê, e não é só a Polícia Federal, mas dentro do Ministério Público também, há um receio pelas decisões, no mundo jurídico também, é que a Polícia Federal virou o problema dessa investigação. Assim como há poucas semanas, o Banco Central havia virado um problema na visão do Tribunal de Contas da União. Quando as instituições que precisam fazer investigação ou precisam fazer, enfim, o controle, a regulação, viram o problema, é porque o caso está realmente muito complicado e a gente tem que se perguntar a quem interessa que a investigação não ande e a quem interessa que haja um vai e vem que, na verdade, gera nulidades. A gente também tinha que se perguntar, né? O que fazer para impedir isso? E o que fazer com quem fazer isso? Né? Vai ter algum tipo de punição, Ana Flor? Aí começa. A ação de Toffoli gera incômodo e crítica nos bastidores do Supremo. Pô, parece que agora começou a inchar pro lado dele. A condução de Toffoli, né, tem provocado desconforto entre integrantes da corte e acendido alertas sobre o impacto institucional do caso. Nos bastidores, ministros avaliam que as decisões do Toffoli extrapolam o padrão habitual de atuação do tribunal e contribuíram para tensões com outros órgãos como a PF. Você vê que o Toffoli realmente está se superando, né? Até o Supremo está achando que dessa vez foi longe demais. Desde que o caso chegou ao Supremo sobre a relatoria do Toffoli, o andamento passou a ser acompanhado com reserva por parte dos ministros e vem com preocupação. A exposição do Supremo é um processo ainda em fase preliminar de coleta de provas. Entre os pontos que mais geraram incômodo está o embate gerado com a PF. Ministros ouvidos reservadamente apontam que a definição de agendas, a interferência em cronogramas de diligências, a condução direta dos atos instrutórios fogem do padrão observável em outros inquéritos semelhantes. Mas o Xandex,
O Dom Pedro III já fez isso antes, viu? Aí pode não ser semelhante, mas ele já aprontou dessas. Ainda preocupação com o impacto externo das decisões, especialmente diante do interesse do Congresso, no caso da movimentação de parlamentares que passaram a questionar a atuação de Toffoli. Para ministro do Supremo, o avanço desse tipo de embate político amplia o risco de desgaste da Corte, pode comprometer a percepção de imparcialidade institucional. Imagina você ser ministro do Supremo e ainda achar que tem alguém que enxerga o Supremo como imparcial. Se bem que num país que 78% das pessoas não conhecem Alcolumbre, né? Deve ter gente que acha que o Supremo é imparcial mesmo. Aí veio o Merval Pereira. Gostei da segunda parte do Merval. Só tem 2 parágrafos o texto dele. Um segundo é grandão. Atitudes de Toffoli são cada vez mais suspeitas. Toffoli tem tomado atitudes estranhas no caso do Master. Agora, outro dado esquisito é que ele escolheu os membros da PF que terão acesso às provas. Foi ele que escolheu, não foi a direção da PF, foi o Toffoli. Por que o Toffoli que escolheu a dedo? Aí diz o Merval Pereira, insinuando que está colocando pessoas de sua confiança. Estaria insinuando que a Polícia Federal está trabalhando com outras intenções? Ou ele terá outras intenções? Desde que avogou para si o processo, ele está aprontando, né? Tem feito várias tentativas de controlar a investigação, não deixar que os investigadores trabalhem à vontade. Toma atitudes esquisitas, muitas vezes acaba recuando. Tenta fazer o que é ilegal, ou pelo menos não usual, e recua de maneira esquisita quando há críticas, quando a imprensa denuncia e a opinião pública reage. A ideia de que ele quer controlar a investigação é suspeita. Ou ele denuncia que a PF está tentando ajudar Vorcaro, ou ele está tentando ajudá-lo. E não tem quem controle o Supremo. Estão trabalhando não só nesta investigação, mas em todo o resto como, e são realmente, se fosse a última palavra em tudo. As críticas da opinião pública, da sociedade civil, de políticos, da imprensa livre não têm capacidade de impedi-los de fazer nada. Acabaram com a Lava Jato por intenção do Dilma Mendes e estão tentando, aparentemente, acabar com a investigação do Master. Aí, a Folha faz um editorial pedindo que o Toffoli se afaste do caso. Mas sem falar o que vai acontecer se o Toffoli não se afastar. Então, assim, pedir, ô Toffoli, se afaste. Não, pronto. Aí tem o quê? Não, a gente pediu, é isso? Não vai ter nenhuma punição, nenhuma cobrança, nem nada. Toffoli perdeu todas as condições necessárias para arbitrar com imparcialidade e diligência técnica o estrepitoso escândalo do Banco Master e, por isso, deveria se afastar do caso. Não há razão para a investigação ter subido para o Supremo. Eu nem vou ler que aquele argumento sempre. Os infratores de certo se regozijaram com a decretação do sigilo sob inquérito. Aí fala, uma das primeiras coisas que o Toffoli fez, dias depois que foi lá do jatinho e tudo mais. O circuito dos saqueadores terá festejado a cariação. É relembrado da história que rolou. O recuo parcial é revelação para esta folha de conexões de negócios entre irmãos e primos do Toffoli, com fundo envolvido nos desvios, não demoveram Toffoli de seguir com determinações absurdas. Em uma nova decisão despropositada e incomum, mandou a polícia depositar as provas colhidas no Supremo. Aí depois acabou recuando. O resultado visível do comportamento de Toffoli é tão somente abafar notícias incômodas, controlar as informações que o público recebe e prejudicar e intimidar os agentes do Estado encarregados da investigação. A República ganharia com seu afastamento do inquérito. Causa espécie, por falar em inquéritos, a abertura de mais uma apuração sigilosa de Dom Pedro III contra o COAF e a Receita, né? Ele estaria contrariado com o suposto vazamento de dados pessoais de integrantes da corte. Com sua atitude, Dom Pedro III reincide na prática heterodoxa de colocar-se ele próprio, um julgador, na posição de investigador e de potencial vítima. Seu movimento e os de Toffoli pavimentam um caminho errado e reagiu ao noticiário sobre as fraudes financeiras bilionárias e as teias de corrupção em torno do Master. Que a corte não se feche em copas corporativistas para defender o indefensável. A democracia não corre risco nenhum, a não ser de varrer corrupção para debaixo do tapete. A sociedade tem o direito à plena informação e exige a responsabilização dos que delinquiram nesse enorme escândalo, sejam quem forem, tá? Mas e se rolar o corporativismo? Esses são os questionamentos que a classe política devia estar fazendo na própria imprensa, sabe? A classe política quer lacrar, mas não sabe lacrar direito. São os pontos, sabe? Tem que pegar esses textos e começar a... Mas e aí, Folha?
A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que o corporativismo vai falar mais alto. Então, vocês estão assumindo que não tem o que fazer, que a gente vai abraçar a corrupção, porque a gente tem que abraçar a corrupção, porque é assim que funciona. Se a classe corporativista não nos ouvir por bem, só nos resta abraçar a corrupção. É isso? E começar a apertar. Começar a cobrar os jornais. Ainda mais com o editorial. E aqui é realmente o jornal que está se pronunciando. Não é um jornalista, é o CNPJ. É um editorial. Aí vem a Miriam Leitão, em parceria com a Folha de São Paulo, naquela do copia, mas não faz igual. O inusitado Dias Toffoli. No subtítulo deixa claro, ó, a maneira com que Toffoli tem conduzido o caso do Master mostra que ele não tem condições de continuar à frente do processo. E se ele continuar? O que é que vão fazer? A maneira como tem conduzido desde o início o caso do Master mostra que ele não tem condições de continuar à frente do processo. Ele está em conflito com a PF, com o Banco Central. Os outros ministros do Supremo têm algo a fazer na contenção de danos desse caso. O que está em jogo é mais do que parece. Se o Supremo se enfraquecer pela tempestade de erros processuais que Toffoli tem cometido, é a democracia que fica vulnerável. O que os inimigos da democracia querem é exatamente o que está acontecendo no Supremo. Toffoli está nos ajudando a nos livrar da República. É isso? Que bom. Aí a Cantanhede, na mesma linha. Toffoli resvala para o perigoso terreno da obstrução de justiça usando a própria justiça. E aí? O ministro expulsou o caso do Master para o Supremo, deu decisões que parecem moldadas para proteger Vorcaro, enquanto se tornam públicas relações pessoais e de familiares com pessoas próximas do dono do banco. O ex-desembargador Walter Marovich fez um discurso muito antidemocrático. Deveria ser preso, mas ele não é bolsonarista, né? Hoje, em termos de criminalidade organizada, todo mundo fala em máfia. Atenção, pouca gente sabe, porque isso é uma coisa muito nova, muito moderna. Acima das máfias, estou pondo no plural, acima das máfias existe um degrau, um outro degrau, um degrau evidentemente superior, acima, que muita gente fala ou falou lá atrás em criminalidade de colarinho branco. Não está mais por aí. Esse novo e mais alto degrau da criminalidade organizada tem nome. É a criminalidade dos poderosos e dos potentes. O grande especialista italiano, que foi da antimáfia da Itália, hoje é senador, chama-se Roberto Scarpinato, ele distingue criminalidade de poderosos é quem tem poder de Estado. Então são poderosos, por exemplo, ministros do Supremo, ministros das Cortes, presidente da República, parlamentares, que caem no campo da ilegalidade e da ilicitude do crime. Esses são os criminosos poderosos. Agora, ele distingue, e se distingue em termos de criminalidade, a criminalidade dos potentes. Quem são os potentes, Natália? Os potentes são aqueles que têm o poder econômico, a grana, o poder da grana. E quando a criminalidade dos poderosos se une à criminalidade dos potentes, nós temos a falência do Estado. Nós temos o Estado delinquente na sua maioria. A criminalidade dos poderosos, vocês viram o que ele falou que é os poderosos, né? E dos potentes, que quem tem o dinheiro. Aí juntou o dinheiro com os poderosos e, rapaz, aí caiu a República. Ele devia ter falado, né? Os bolsonaristas têm razão. Sei lá, tem alguns anos, né, que o bolsonarismo vem denunciando isso. Painel do leitor, né? O leitor da Folha. Não se pode generalizar dizendo que a instituição suprema é corrupta, diz o leitor sobre o caso Master, né? Toffoli deve se afastar, dizem assinantes. O senhor não é culpado, mas se comporta como tal, escreve um. Aí o Brown diz, né? A coisa tá tão feia pro lado dos deuses da democracia que a foice apelou pra opinião dos leitores.
Lula faz reunião para azeitar combate ao crime organizado, mas não chamou o Toffoli. Aquele evento que falam do Banco Master. O caso Paquito parece ter aberto fissuras institucionais cada vez maiores entre os poderes e entre as pessoas. Maioria que Fachin precisava para o Código de Conduta não se formou. Ministros do Supremo resolveram preservar as condutas de cada um. Pois é, velho. Esse é o Brasil. É isso tudo aí que tá em jogo. Essa é a direita institucional que o Estadão torce. É que chegue no poder e continue concordando com tudo isso daí que tá rolando. Isso daí. Você já acha que o caso do Banco Master teria tido a mesma repercussão se não tivesse a direita bolsonarista? Direita radical? É o PT que tá criticando o Banco Master? São os petistas. São os canais de esquerda. Tem os canais de esquerda que estão reclamando, óbvio, né? Mas pelo amor de Deus, velho. Sabe? Não dá. Enfim, né? Mais uma vez, 76 dias. Respirem, sabe? Entendam. Jogo é jogo, treino é treino. Flávio é candidato. Até as eleições. Mas pode ter certeza, vai ser sempre esse discurso. União, 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 união. O Flávio só vai bater no Lula. Não achem que vai ter isso, vai ter aquilo outro. Talvez ele possa fazer um discurso mais de boa, sem falar no ataque. Em vez de falar no ataque, falar não critiquem tanto, né, os nossos aliados, trocar termos. Mas o Flávio vai seguir até lá. E essa é o posicionamento que ele realmente precisa ter, gente. Até para reduzir a resistência, a rejeição. Vocês estão vendo que isso vem dando certo. Ele vem colhendo esses comentários, né, de pessoas que não gostam dele. O Flávio aí vem mostrando que não é tão aloprado quanto os irmãos. É importante. O Flávio tá no trilho dele. E os outros vão ter que jogar a toalha. 76 dias. Vou mandar esses vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e o Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Hoje estamos registrando tudo e muito mais. Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!